O som do monitor cardíaco ecoava pela sala, enquanto o Dr. Gustavo Vasconcelos tentava, desesperado, salvar a vida de seu paciente. O suor escolta por sua testa, seus olhos fixos no campo operatório, e suas mãos, antes firmes e seguras, estavam molhados e trêmulos. Ele tentou ignorar a sensação sufocante de que algo estava errado, de que havia ocorrido um erro irreversível. O paciente, um jovem de apenas 22 anos, lutava pela vida, mas cada batida do coração soava mais fraca. O bisturi de Gustavo se movia com precisão, mas seu coração disparava em desespero. De repente, o som do monitor mudou para um apito contínuo. Uma linha reta, o coração havia parado. Não! Vamos, carreguem o desfibrilador. Experimente. Sentindo a adrenalina tomar contato com seu corpo, os enfermeiros obedeceram rapidamente. O choque percorreu o peito do jovem, fazendo seu corpo se arquear. Nenhuma resposta. Tentaram mais uma vez. Nada. O silêncio se tornou garantidor. Doutor, a voz da enfermeira está tão hesitante como se já comentasse a resposta. Gustavo olhou para o relógio na parede e sentiu um nó na garganta. Seus lábios tremeram ao pronunciar as palavras que tanto temia. Hora do óbito. 3h42 da manhã. Ele soltou o bisturi e deu um passo para trás, sentindo um peso esmagador sobre seu peito. O som dos aparelhos sendo desligados e os murmúrios dos enfermeiros se misturaram em um turbilhão de emoções que o engoliram por inteiro. Mais um paciente perdido. Mais uma vida que escorreu pelos dedos como areia. Ele puxou as luvas lentamente, sentindo o suor frio nas palmas das mãos. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ele se mandou na beira da cama, encarando suas mãos à luz briga do abajur. Antes, elas eram seu orgulho. Agora, forneça instrumentos de falha e morte. Será que ele realmente era um grande navio, ou apenas um homem com sorte que, naquele momento, o havia abandonado? Os dias seguintes foram um inferno. Ele revivia a cirurgia repetidamente em sua mente, tentando identificar onde havia algo errado. Os olhares de seus colegas carregavam compaixão, mas também julgamento. Sabia que muitos acreditavam que ele estava abalado, que sua confiança estava quebrada. Ele iniciou a recusa de casos complexos, alegando não estar pronto. Os chefes do hospital o chamaram para conversar, alertando que ele precisava voltar à ativa, mas a pressão apenas piorava seu estado. Então, uma noite, enquanto terminava seu turno, uma chamada de emergência sacudiu o hospital. Uma criança, de apenas 10 anos, havia sido atropelada e estava em estado crítico. O coração dela batia fraco, e os médicos mais experientes estavam em outras cirurgias. Só havia uma opção: Gustavo. Seu coração disparou ao ouvir a notícia. Ele poderia recusar. Eu poderia dizer que não estava pronto, mas algo dentro dele o empurrou para frente. Quando entrou na sala de cirurgia, viu uma menina desacordada, seu pequeno corpo coberto de ferimentos. Os monitores mostravam sinais cada vez mais fracos. Doutor, temos poucos minutos antes de perdermos um paciente, alertou um dos enfermeiros. Gustavo engoliu seco. Pegou o bisturi, sentindo sua mão tremer. O suor escorria por sua testa. O pânico começou a crescer dentro dele, mas então uma brisa fria percorreu sua nuca, um arrepio levantado por sua espinha. E no momento em que encostou a lâmina na pele da menina, uma voz suave, sussurrada próxima ao seu ouvido. Confie em mim. Suas mãos sabem o que fazer. Gustavo arregalou os olhos e congelou. O silêncio na sala de cirurgia parecia denso, sufocante. Ele olhou ao redor, mas ninguém mais parecia ter ouvido. A enfermeira olhou para ele esperando que continuasse, e então, como se algo invisível tomasse o controle, sua mão parou de tremer. O pânico foi substituído por uma calma absoluta.
Ele respirou fundo e continuamente a cirurgia, cada movimento mais preciso do que nunca. No final, o coração da menina voltou a bater com força. Ela estava salva. Mas Gustavo não conseguiu esquecer aquela voz. Quem ou o que havia falado com ele? O silêncio da sala de cirurgia foi quebrado apenas pelos monitores cardíacos e pela respiração tensa da equipe médica. O suor escorria pela testa de Gustavo enquanto ele dava os últimos pontos na pequena paciente. O coração da menina batia firme agora e a cor voltava lentamente ao seu rosto pálido. A cirurgia foi um sucesso, mas ele sabia que aquilo não era apenas habilidade. Algo ou alguém o havia guiado. Enquanto terminava, Gustavo olhava discretamente ao redor, tentando entender o que acabaria de acontecer. A voz que ouvia tão real que ele quase podia sentir o sopro quente em sua orelha. Porém, nenhum dos enfermeiros ou assistentes parecia ter notado nada. Excelente trabalho, doutora, disse uma das enfermeiras sorrindo. Foi uma cirurgia delicada, mas o senhor manteve a calma. Ele forçou um sorriso e acenou com a cabeça, mas por dentro estava inquieto. Sua mão não treme nenhuma vez desde que ouça aquela voz. Como era possível? Há semanas ele vem sendo atormentado pela dúvida, pelo medo, pela insegurança. Então, de repente, tudo desapareceu no instante em que aquela presença se manifestou. Assim que deixou a sala, sentiu um cansaço esmagador. Não era apenas o peso físico da cirurgia, mas algo mais profundo. Ele caminhou lentamente até o vestiário, lavando as mãos como se quisesse retirar algo além do sangue. Olhou seu reflexo no espelho. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo diferente ali. Um brilho, uma certeza que ele não sentiu há tempos. No caminho para casa, Gustavo tentou racionalizar o ocorrido. Poderia ter sido apenas sua mente? Um truque do cérebro para recuperar sua confiança? Ele sempre acreditou na ciência. Espíritos, fantasmas, forças sobrenaturais, tudo isso parecia absurdo, mas não conseguia ignorar a estranha sensação que tive. Naquela noite, o sono não foi fácil. Ele se revirava na cama, inquieto. Então, por volta das 3 da manhã, algo o despertou. Um arrepio percorreu seu corpo e ele abriu os olhos de súbito. A escuridão do quarto parecia mais densa do que o normal. Seu coração acelerou quando percebeu que não estava sozinho. Na poltrona ao canto do quarto, uma figura se delineava na penumbra. Um homem, de aparência idosa, cabelos brancos e um olhar profundo que parecia atravessá-lo. Ele vestia um jaleco antigo, amarelado pelo tempo. Gustavo sentiu a garganta seca. "Você me ouviu hoje", disse o homem, com uma voz calma e grave. Gustavo se sentou na cama, o coração batendo descompassado. Sua mente gritava que aquilo era um sonho, uma alucinação. Mas seus sentidos diziam o contrário. Ele sentiu a presença do homem, o leve cheiro de álcool cirúrgico, a eletricidade no ar. "Quem é você?" Sua voz saiu rouca. O homem desenhou um leve sorriso. "Elias Moura. Talvez esse nome não signifique nada para você, mas há muitos anos eu era como você." Gustavo franziu a testa. O nome realmente não era familiar. "Você é um médico?" "Fui", respondeu Elias com um olhar enigmático. "E agora, de certa forma, continuo sendo." Gustavo sentiu um arrepio na espinha. Ele não pediu que Elias explicasse mais nada. Sabia exatamente o que estava acontecendo. "Você está morto", sussurrou, mal acreditando nas palavras que saíram de sua boca. Elias inclinou a cabeça levemente, sem negar nem confirmar. "Há coisas que a ciência não pode explicar, Gustavo. Há momentos em que um médico precisa de mais fazer que apenas suas mãos. E quando a vida de alguém está por um fio, quando o medo ameaça paralisá-lo, às vezes uma força maior intervém. O deslocamento passou por um calafrio percorrendo sua espinha. Aquilo era uma loucura. Não faz sentido. Mas então, lembrei-me do momento exato
em que sua mão parou de tremer durante a cirurgia, da precisão sobre-humana com que fez cada movimento. Elias se falou da poltrona, caminhando lentamente até a porta do quarto. Antes de desaparecer na escuridão, virou-se para Gustavo uma última vez. Nós veremos em breve. E então ele se foi. Gustavo ficou ali, sentado na cama, sentindo o coração martelar no peito. Ele queria acreditar que havia sonhado, mas sabia no fundo que naquela noite mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Gustavo se despertou sobressaltado, o coração ainda acelerado pelo que aconteceu durante a noite. Sentou-se na cama, esfregando os olhos, tentando convencer a si mesmo de que tudo aquilo não passara de um sonho. Mas a sensação era vívida demais. O cheiro do álcool cirúrgico ainda parecia pairar no ar. Ele poderia lembrar do olhar profundo do homem que se apresenta como Elias Moura. Tentando afastar a inquietação, Gustavo agitou sua rotina matinal. O hospital sempre foi seu refúgio contra a bagunça da mente. Mas, ao chegar, descobri que algo estava diferente. Enfermeiras cochichavam entre si, médicos se entreolhavam com expressões tensas. Algo estava acontecendo. Doutor Gustavo, chamou uma das enfermeiras. O senhor pode vir até a recepção? Ele franziu a testa, mas silêncio a mulher pelo corredor até um pequeno balcão onde uma senhora de cabelos grisalhos o esperado, segurando um álbum de fotos nas mãos trêmulas. Assim que viu Gustavo, seus olhos marejados se encheram de expectativa. O senhor é Gustavo Vasconcelos? Ele concordou, sentindo um frio na espinha. Meu nome é Helena Moura, disse a mulher, segurando o álbum contra o peito. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas preciso que você pergunte: o senhor já ouviu falar com o doutor Elias Moura? O nome fez sua insuficiência respiratória. Ele engoliu seco, sentindo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Sim, respondeu hesitante. Quem era ele? A senhora abriu o álbum e destacado para uma fotografia envelhecida. O impacto foi imediato. Lá estava ele. O mesmo homem que visitou Gustavo na noite anterior. O mesmo olhar, o mesmo jaleco. Mas aquela foto era antiga, muito antiga. Elias era meu pai, explicou Helena, a voz embargada. Ele foi um cirurgião brilhante, mas morreu há 50 anos. Gustavo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua mente se recusava a aceitar, mas a realidade estava bem diante dele. Minha família sempre disse que ele nunca abandonaria a medicina, nem mesmo após a morte, continuou Helena, segurando uma das mãos de Gustavo com força. E há gerações, médicos que passam por momentos de crise, relatam sentir sua presença. Meu pai ajuda aqueles que duvidam de si mesmos. As palavras da mulher trouxeram uma enxurrada de lembranças. O medo que sentira antes da cirurgia, a forma como sua mão tremia e, de repente, o sussurro que lhe devolveu o controle. Tudo se encaixava. Mas por que eu? Murmurou, mais para si mesmo do que para a senhora. Helena sorriu de maneira enigmática. Porque você ainda tem muito a fazer. E ele viu algo em você que talvez nem mesmo o senhor tenha percebido. Gustavo fechou os olhos por um instante. Quando os abriram novamente, uma decisão foi tomada. Ele não fugiria mais. Ele voltaria a operar sem medo, e se aquela presença quisesse guiá-lo, ele aceitaria a ajuda. Naquela noite, antes de dormir, Gustavo olhou para o canto escuro do quarto e murmurou: se você estiver me ouvindo, obrigado. E por um instante, ele poderia jurar ter visto uma sombra sutil se mover, como uma brisa que estava passando. Ele não estava mais sozinho. Nos dias seguintes, Gustavo se dedicou à sua rotina no hospital com uma determinação renovada. Cada cirurgia, cada paciente, cada desafio parecia ter um novo significado. O medo de que antes o tormento desaparecesse, substituído por uma estranha certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ele não estaria sozinho. Mas nem mesmo ele,
e imaginava que seu verdadeiro teste ainda estava por vir. Era uma noite de plantão tranquila, quando o alarme de emergência soou, ecoando pelos corredores do hospital. Gustavo largou o que estava fazendo e correu para a entrada do pronto-socorro. O cenário era caótico. Médicos e enfermeiros se mobilizaram ao redor de uma maca onde um homem ensanguentado lutava para respirar. "O que temos?" pediu Gustavo, puxando as luvas cirúrgicas. "Acidente de carro", respondeu uma das enfermeiras. "Trauma torácico. Grave, perfuração pulmonar. O senhor vai precisar operar imediatamente." Gustavo analisou rapidamente a situação. O homem estava à beira da morte. Seu peito subia e descia de maneira irregular. Não havia tempo a perder. Com um aceno rápido, tentei que preparassem a sala de cirurgia. Minutos depois, já vestido com avental e luvas estéreis, ele observava o corpo pálido do paciente à sua frente. O monitor cardíaco apitava de forma preocupante. O tempo era seu inimigo. E então, no instante em que pegou o bisturi, o frio na espinha voltou. A voz: "Concentre-se, Gustavo. Você sabe o que fazer." Seu coração disparou. Ele não precisou olhar para saber que Elias Moura estava ali. A presença era quase palpável. Engolindo em seco, Gustavo deu início ao procedimento. Cada corte, cada sutura era guiada por um instinto que ele não compreendia totalmente. O sangue jorrava. A luz colapsada precisa ser reparada antes que seja tarde. As mãos de Gustavo moviam-se com uma precisão que ele jamais experimentou antes. "Boa, garoto", murmurou a voz. Gustavo sentiu um arrepio profundo, mas não hesitou. Costurou o tecido pulmonar com exatidão, restaurando a integridade do órgão. Cada movimento era certo, como já havia sido realizado aquele procedimento centenas de vezes antes, e então o monitor se estabilizou. O coração do paciente voltou a bater com força. Ele sobreviveria. Houve um instante de silêncio na sala, quebrado apenas pela respiração aliviada da equipe médica. Gustavo recuou, sentindo o peso do momento. Olhou ao redor, mas Elias já não estava ali. A cirurgia foi um sucesso, mas não apenas por méritos próprios. Ao sair da sala, Gustavo se apoiou na parede do corredor, respirando fundo. Uma mistura de combustão e espanto tomou conta dele. E então, pela primeira vez, ele murmurou as palavras que nunca imaginou dizer. "Obrigado, Elias." A brisa gelada que passou por ele foi a única resposta. Naquela noite, ao olhar o céu estrelado pela janela de seu apartamento, Gustavo compreendeu. Ele não escolherá esse caminho sozinho, e dali em diante, sua jornada na medicina nunca mais seria a mesma. As semanas que se seguiram foram avançadas em cirurgia, foram transformadoras para Gustavo. Ele se sente mais seguro, mais capaz. Cada vez que entrava em uma sala de operação, sentia a presença de Elias ao seu lado, guiando-o silenciosamente. O medo, que antes o paralisava, havia sido substituído por uma confiança inabalável. Mas toda dádiva tem seu preço, e ele estava prestes a descobrir o custo desse dom. Era uma madrugada fria, quando Gustavo foi acordado pelo toque insistente do telefone. Ele atendeu com a voz ainda rouca de sono. "Doutor Gustavo, precisamos do senhor no hospital imediatamente. É um caso grave." Ele não hesitou. Vestiu-se rapidamente e saiu em disparada. O hospital nunca dormia, mas naquela noite havia um silêncio estranho nos corredores. Assim que chegou ao centro cirúrgico, sentiu um aperto no peito ao ver a equipe reunida ao redor da maca. "Quem é o paciente?" disse. "Já usa as luvas." Houve um instante de hesitação antes que uma das enfermeiras murmurasse. "Helena." O choque foi imediato. Gustavo congelou. "O quê? Ela teve um aneurisma, doutora. Está em estado crítico. O senhor precisa operar agora." O mundo girou ao seu redor. Helena Moura, filha de Elias, uma mulher que lhe contara tudo sobre o espírito que o ajudava. E agora, ali estava ela, entre a vida e a morte.
Seu coração batia descompassado. O bisturi pesava em sua mão como nunca antes. Pela primeira vez em muito tempo, o medo voltou com força total. Ele olhou ao redor, procurando a presença que tantas vezes a guiara, mas Elias não estava ali. O silêncio era avassalador. Pela primeira vez, Gustavo estava sozinho. Doutor? A voz da enfermeira o trouxe de volta à realidade. Ele respirou fundo. A cirurgia aconteceu. Com ou sem ajuda, ele era o buscador. Iniciou o procedimento. Suas mãos estavam firmes, mas sua mente estava um caos. Cada corte parecia mais difícil, cada sutura mais tensa. O sangue jorrava e ele suava frio. Onde você está? Pensei quase em desespero. A cirurgia avançava, mas a hemorragia era intensa. Gustavo fez de tudo para conter o sangramento, mas Helena estava brigando. Seus sinais primários começavam a cair. Ele olhou para o monitor. O coração dela estava falhando. Vamos, Helena, aguente firme. O tempo parecia desacelerar. E então, no momento mais crítico, ele sentiu algo. Não era a voz. Não era a presença reconfortante de Elias. Era uma sensação diferente. Era sua própria intuição. Gustavo tomou uma decisão arriscada, desviando do protocolo. Costurou de maneira ousada demais para qualquer outro instrumento, mas era a única forma de salvá-la. O monitor disparou um alerta. O coração de Helena oscilou. E então, um último ponto. O silêncio foi cortado pelo som do bip regular. O coração de Helena se estabilizou. Gustavo deu um passo para trás, sentindo as pernas fracas. Ele salvou Helena. E fazer isso sozinho. Naquela noite, enquanto observava Helena na UTI, finalmente consegui. Elias havia partido porque seu trabalho estava feito. Ele não precisa mais de um guia. Ele era o capitão agora.